Olá, meu nome é Vasco Vasconcelos, pesquisador e parapsicólogo clínico, parapsicólogo de pesquisa, trabalhos em laboratório de física e química, estudioso dos estados diferenciados de consciência, escritor e paranormal. O que nós vamos ver hoje é energia, a energia que eu chamo de fluido gravitante. O que é o fluido gravitante? É justamente aquela energia de difícil dissipação, em que aconteceu alguma coisa grave no local e que até hoje está presente. É um local de grande comoção social, discursos de ditadores, né? Vários segmentos, e essa energia ela costuma ficar no local durante muito e muito tempo. Recentemente eu fui contatado por uma senhora que desejava comprar um apartamento. Então eu fui até o local, examinei o local e falei para ela que poderia fechar o negócio porque era um local agradável. Logicamente, o fluido gravitante, ele tem uma situação de se comunicar. O caso do, vamos dizer, de Titã, Titanic e Titânio, 3 navios supostamente ingleses, o segundo e o terceiro, com nomes quase todos iguais, em que essa história começou já há algum tempo, em que um escritor inglês narrava em seu livro a viagem inaugural de um navio. Porém, esse navio não chegou a completar a sua primeira viagem e naufragou, justamente movido por uma questão de um iceberg. Posteriormente, veio a mesma questão, já com o navio em plano real Titanic, em que todos nós sabemos da história. Em sua viagem inaugural, ele é abalroado na lateral por um iceberg e acaba afundando. Posteriormente, é fabricado um outro navio de passageiros, o Titânio. Justamente na sua primeira viagem, ou seja, na viagem inaugural, o Titânio, navegando no mesmo trecho do Titanic, aconteceu um caso interessante. Subitamente, o vigia percebe alguma coisa no mar, um movimento estranho. No mesmo instante, o pessoal da cabine, onde se encontrava a pessoa que conduzia o navio, teve o mesmo pressentimento. Intuitivamente, ele desviou o trajeto e justamente se deparou com um iceberg. Se eles não tivessem tido essa questão da premonição, ocorreria o mesmo desastre nas imediações do local onde afundou Titanic e também na história do escritor relacionado ao Titã. O que devemos a essa questão? É justamente a questão da energia, do fluido gravitante. Um fluido difícil de dispersar e que ele influi justamente nas pessoas. Então, é uma questão que se deve observar muito. Recentemente, eu me dirigi a uma cidade do litoral do sul do país
e lá comecei a ver, a sentir e a presenciar cenas estranhas, de conflitos. Perguntei e fiz a seguinte pergunta: o que é que está acontecendo aqui? Novamente as visões. Posteriormente fui a uma outra cidade próxima a essa e perguntei a uma senhora moradora antiga o que acontecia naquela cidade que eu estava me referindo. Dei os detalhes a ela e queria justamente a confirmação. Sem eu dizer nada, ela falou: olha, essa cidade foi há muito tempo invadida por piratas e acontecia muitos embates nessa cidade que você está dizendo, Vasco. Isso se deve justamente ao fluido gravitante. Então é muito importante quando uma pessoa vai adquirir um imóvel ou abrir uma loja de comércio, procurar saber o histórico dessa situação. E é justamente isso que eu faço. Eu procuro ver a questão extrafísica relacionada às energias e ver o histórico, ver o que aconteceu naquele imóvel, para só então dar o aval à pessoa de uma possível compra ou uma desistência, né? Então era isso que eu queria transmitir a vocês, essa questão da energia e do fluido gravitante. Até a próxima oportunidade. Gostou do tema de hoje? Então entre em contato comigo pelo meu Facebook, o endereço está aí embaixo, para que possamos interagir, trocar informações e avançar com o nosso trabalho de pesquisa, sempre voltado para o bem comum. E você não precisa deixar de ser você mesmo para acreditar no outro que deseja que você seja. Boa sorte!